Oi, people, bom dia. Amanheceu, aqui são 9h20 da manhã. Eu já tô aqui saindo de casa. Eu já tô aqui me dirigindo, sabe pra onde? Para o Museu Van Gogh. Gente, amanheceu um dia mais fechado hoje, olha. Olha os patinhos. Amanheceu um dia mais fechado, mas não tá tão frio não. Tá super gostoso. Tenho blusa na bolsa, mas tá tudo certo. Tá super cedo, ainda não tem muita gente na rua, né? E eu tô indo levar vocês sozinho, porque o Diego tá muito cansado e não vai conseguir ir. Eu tô indo levar vocês lá no Museu do Van Gogh. Eu tentei entrar lá ontem. Como eu tava falando pra vocês, ontem eu fui lá, mas a fila tava muito grande. E aí eu não queria esperar, porque tinha outras coisas pra fazer, né? E aí eu resolvi voltar pra casa, comprei o ticket pra hoje às 10 da manhã, a entrada. Agora são 9h30. É mais ou menos 20 minutos de caminhada, então tô dentro do horário. E tô muito empolgado. O Diego tá muito cansado, ele não conseguiu vir junto comigo. Mesmo assim, não tem problema. Você vem junto comigo. Então bora lá. Gente, a caminhada que eu tô fazendo aqui é a mesma que eu fiz ontem. Pra vir aqui no Rijksmuseum, que é aquele prédio ali. E aí, eu passei por aqui ontem e eu tive pensando em algumas coisas, né? Quando eu passei por essa view aqui, me remeteu muito à cidade de Malmo, onde eu fiz lá o meu intercâmbio pra aprender sueco, né? Não parece? Vocês que assistiram o vídeo, me falem se essa paisagem aqui não parece. Vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui pra gente comparar. É muito parecido, eu fiquei bem feliz de ver essa imagem, porque me lembrou Malmo e assim, veio aquela nostalgia, né, de bons momentos que eu vivi lá. Então foi muito legal. Já tô chegando aqui, ó, nas costas do Museu Rijks. Pelo menos aqui tem faixa de pedestre com semáforo, daí os bonitos tem que esperar. Tem que esperar, tio. Me atropelar, você tá ferrado. Ai, quase que ser atropelada. Aqui é aquele jardim que nós viemos no vídeo anterior. Hoje tá mais vazio porque ainda tá muito cedo, né? Gente, aqui fica o Van Gogh Museum. Ele é meio circular agora nessa parte superior. E olha lá dentro. Gente, tive que deixar minha bolsa ali no locker, porque era muito grande para poder entrar, né? Aqui no museu. Já peguei um folhetinho informativo. E aqui começa a visita. Vincent Willem van Gogh foi um pintor holandês nascido em 30 de março de 1853. Ele era filho de Anna Cornélia, uma artista, e de um pastor da igreja reformada neerlandesa chamado Theodoro. Van Gogh teve 5 irmãos e foi com Theo, com quem ele estabeleceu uma forte relação marcada por cartas trocadas entre os dois. Esse museu é dividido em 3 andares. O primeiro traz os inúmeros autorretratos que Van Gogh pintou de si mesmo. Ele foi considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos, embora teve só reconhecimento depois que morreu.
Enquanto ele estava vivo, ele vendeu apenas um quadro, O Vinhedo Vermelho. Foi, sem dúvida, um dos artistas que mais se autorretratou. A quantidade exuberante de 35 obras e catalogadas entre 1886 a 1889. Isso aqui é bem baixa mesmo para poder preservar os quadros, né? Essa é uma das obras mais famosas dele também. É um porta-retrato, né? Com o cachimbo. Fica até numa caixa diferenciada, olha. Essa daqui é de 1887, gente. Para ele, pintar a si mesmo não era só um estilo de arte, mas também uma forma de melhorar suas técnicas artísticas e de se conhecer melhor. Tudo isso graças ao processo introspectivo ao qual se submetia, já que ficava horas e horas diante de um espelho observando-se criteriosamente. Aqui a gente já consegue ver tubos de tinta que ele usava, gente. E ali a paleta cheia de cores. Olha que interessante essa pintura. Ele pintou ele pintando. Ele de novo pintando ele mesmo. Pintando. Van Gogh tinha alguns acessos de loucura e a sua saúde mental era bem debilitada. E foi em 1890, com 37 anos, que ele ceifou a própria vida. O segundo andar nos traz para a fascinante ideia do Van Gogh de se tornar um pintor de camponeses. Essa, na verdade, era a ambição dele como artista nessa época. Gente, uma coisa que eu acho muito interessante do Van Gogh é que ele pintou por pouco tempo, né? Parece que de 1880 até 1890. E aí, uma coisa que eu acho interessante dele também é que ele não gostava de pintar gente muito rica, com muito dinheiro. Ele gostava de pintar camponeses, porque eles falavam que a beleza dos camponeses era muito melhor e muito mais bonita do que a beleza das madames, entendeu? Aqui a gente pode ter um pouco da experiência de como ele gostava de pintar os camponeses, olha. Ele via muito mais beleza nessas pessoas trabalhando no campo do que gente com muito dinheiro, cheia de maquiagem, cheia de coisas assim para tentar ficar mais bonito. Para ele, isso aqui era beleza. As pessoas trabalhando na terra, plantando sua própria comida, sendo camponeses. Isso aqui pra ele tinha muito mais valor. E é lindo, né, gente? Você trabalhar na sua terra, você colher o seu próprio alimento. Gente, e olha o tamanho desse quadro. Olha o senhor perto dele. Olha só, camponeses. Eu tô falando baixinho pra não atrapalhar as outras pessoas, tá, gente? É nessa época também que Van Gogh descobre o poder das pinceladas. Fala-se aqui no museu, nesse famoso quadro, ele usa umas pinceladas bem grosseiras, na intenção de mostrar o calor do fogo. Essa camponesa, que provavelmente está na escuridão que era a sua casa, e com um pouco de luz absorvida do fogo, provavelmente de uma lareira, vem e traz esse tanto de expressão, né? E o engraçado é que se você olhar bem fundo e bem precisamente, você vai conseguir ter a impressão que esse quadro foi esculpido na madeira. Gente, aqui tem um dos quadros mais famosos dele, que são os comedores de batata. São camponeses, né? Que estão comendo batata. Gente, esse quadro, Potato Eaters, os comedores de batata, é muito famoso e muito assim do que o Van Gogh queria passar.
que ele queria representar os camponeses, né? E o que os camponeses comiam, a simplicidade dos camponeses, por exemplo. O quadro é muito escuro, porque na casa dos camponeses, naquela época, não tinha eletricidade, tinha apenas uma lâmpada ali, você viu? Bem mequetrefezinha e muita simplicidade até na comida deles, né? Por exemplo, só estavam comendo batatas, que eram as coisas que eles plantavam. E pro Van Gogh isso era lindo, era de uma beleza assim tremenda. Van Gogh mudou de casa 37 vezes nos 37 anos da sua existência. Entre 1888 e 1889, Van Gogh pintou 3 telas representando seu quarto, obras que foram também importantes na vida do pintor. O quarto de Arles foi para ele a representação de o desejo de um lar. Este primeiro quadro apresenta cores vivas em pinceladas fortes e a representação fiel do seu pequeno quarto. Gente, o que eu acho mais interessante no Van Gogh, mesmo com essa técnica só de riscos e sem aperfeiçoar muito nos detalhes de rosto, detalhes profundos, né? A gente consegue ver muita expressão nos retratos dele. Olha o rosto dessa senhora. Não é muito detalhado, não é muito específico, mas a feição dela é de uma pessoa que trabalhou muito, de que tá cansada. Muito louco, né? Muito bonito, né? As pinturas de girassóis de Van Gogh estão entre as mais famosas. Ele as pintou lá em Arles, no sul da França, entre 1888 e 1889. Van Gogh pintou um total de 5 grandes telas com girassóis em um vaso, com 3 tons de amarelo e nada mais. Uma delas, inclusive, gente, foi alvo de protestos no Museu de Londres. Dessa forma, pintando apenas com esses 3 tons de amarelo e nada mais, Van Gogh demonstrou que era possível criar uma imagem com inúmeras variações de uma única cor, sem perda de eloquência. As pinturas de girassóis tinham um significado especial para ele. Comunicavam gratidão, escreveu ele. Ele pendurou os 2 primeiros no quarto de seu amigo, o pintor Paul Gauguin, que veio morar com ele por um tempo na Casa Amarela. Van Gogh dedicou os primeiros anos da sua formação artística inteiramente ao desenho, porque acreditava que era a raiz de tudo para um artista. Mais tarde, continuou desenhando para aprimorar suas habilidades e desenvolver seu próprio estilo, sem a distração das cores de sua paleta. Ele podia se concentrar totalmente no poder expressivo da linha. Para Van Gogh, seus desenhos não eram apenas um exercício ou preparação para suas pinturas, mas muitas vezes obras de arte por direito próprio, que ele se orgulhava de assinar. Os esboços menos elaborados, porém, também são dignos de admiração e nos aproximam do artista. Gente, esse quadro tem a assinatura dele em vermelho. É muito lindo, né? Os outros quadros eu não achei a assinatura dele. Aquele ali tá bem visível. O quadro das peras, limões, peras e uvas. Cheguei no último andar agora, gente. Aqui
que mostra a vida de Van Gogh entre 1889 até 1890. O quadro Campo de Trigos com Corvos é uma das pinturas mais famosas de Van Gogh. Afirma-se frequentemente que este foi o seu último trabalho. Van Gogh queria que seus campos de trigo, sob céus tempestuosos, expressassem tristeza, extrema solidão. Já visitei todos os andares, eu estou muito impressionado com os quadros do Van Gogh. Tinha muitos quadros que eu não conhecia e que foram simplesmente magníficos de ver, de poder conhecer melhor a obra, sabe? De poder ver os detalhes, de poder sentir a energia dos quadros, sabe? Foi impressionante, foi muito lindo. Ah, não, era no outro andar. Eu ainda tô aqui querendo ver de novo alguns quadros que eu passei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tem escada rolante, eu vou de escada rolante. Um beijo e até o próximo vídeo.